Em 1492, a expedição do explorador Cristóvão Colombo trouxe 8 javalis para a América. A intenção inicial era simples: usá-los como fonte de alimento. Mas talvez Colombo não imaginasse que, 500 anos depois, os javalis selvagens causariam mais de 2,5 bilhões de dólares em danos anuais à agricultura e ao ecossistema dos Estados Unidos. Dos campos do Texas às selvas da Flórida, esses animais invasores destroem plantações, erodem o solo e competem por recursos com as espécies nativas. Então, o que os americanos estão fazendo para lidar com essa ameaça? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Você pode se perguntar como apenas 8 javalis trazidos por Colombo puderam se multiplicar em uma população de milhões hoje? Na verdade, depois de Colombo, muitos outros exploradores também trouxeram javalis para a América. Especialmente por volta de 1890, o número de javalis da Europa e da Rússia trazidos para os Epiosenoa aumentou drasticamente. Eles foram trazidos em navios de carga, principalmente para atender à demanda de caça de caçadores aventureiros. No entanto, nem todos ficaram sob a mira dos humanos. Alguns javalis escaparam de áreas de confinamento. Eles sobreviveram, se reproduziram na natureza e gradualmente se tornaram javalis selvagens. Após muitos anos, o número de javalis selvagens ficou fora do controle humano. Em 2023, mais de 6 milhões de javalis selvagens estavam presentes em 39 estados em todos os Estados Unidos. Só o Texas registrou cerca de 2 milhões de animais, número suficiente para tornar o estado o centro do problema da invasão de javalis. Esses javalis selvagens se tornaram um verdadeiro pesadelo para os agricultores e para a indústria agrícola americana. Eles estão classificados entre as 100 espécies invasoras mais perigosas do planeta. Os danos que causam a cada ano chegam a cerca de 2,5 bilhões de dólares. A espécie é especialista em destruir plantações. Para se alimentar, eles cavam o solo com o focinho e as presas. As marcas afiadas de suas presas deixam sulcos grandes como se um arado tivesse passado. Como resultado, as raízes das plantas são cortadas, a grama é arrancada e as plantações são reviradas. Em junho de 2022, em apenas uma noite, 6 javalis adultos, pesando mais de 92 quilos cada, destruíram 0,08 hectares de terra da fazenda Farm Share no Texas, causando uma perda de mais de 900 quilos de produção. Não parando nas plantações, os javalis também destroem campos de esportes e até atacam animais e pessoas. Ao contrário da maioria dos animais do mundo, os javalis selvagens podem atacar e morder seus oponentes mesmo quando não estão encurralados. Desde 1825, os Estados Unidos registraram mais de 100 casos de ataques de javalis a humanos. Os javalis selvagens também são concorrentes diretos dos animais selvagens nativos. Eles consomem as mesmas fontes de alimento que veados, perus e muitos outros animais selvagens, esgotando cada vez mais os recursos alimentares. Além disso, como os javalis selvagens são onívoros, eles comem ovos, filhotes de pássaros que nidificam no chão e filhotes de pequenos mamíferos. Algumas espécies ameaçadas de extinção, como a tartaruga de pente, também são vítimas de sua predação. Além disso, os javalis selvagens são fontes de doenças perigosas. Eles carregam cerca de 30 a 34 tipos de patógenos e 37 tipos de parasitas, o suficiente para prejudicar não apenas a vida selvagem,
mas também o gado e os humanos. Percebendo o perigo dos javalis selvagens, agências como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, e organizações estaduais de proteção à vida selvagem tentaram encontrar maneiras de controlar seu número. O governo federal gasta cerca de 30,5 milhões de dólares por ano para lidar com esse problema. É uma batalha longa, cara e sem fim à vista. A caça e o uso de armadilhas são os dois métodos mais comumente usados. Muitos estados permitem a caça de javalis durante todo o ano, sem limite de número. Esta é uma forma de controle proativa e popular entre os caçadores. A colocação de armadilhas requer mais técnica. As armadilhas comuns geralmente consistem em uma gaiola de metal resistente com um sistema de portão de cabo. Para atrair os javalis para a armadilha, iscas como milho, cerveja fermentada, açúcar ou gelatina são comumente usadas. A colocação de armadilhas geralmente é realizada à noite, pois a visão dos javalis selvagens é bastante ruim no escuro, tornando-os menos cautelosos. No entanto, os resultados alcançados ainda não são suficientes para fazer uma grande diferença. Em 2019, apenas cerca de 29% dos javalis selvagens foram removidos por meio da caça e de armadilhas. Outro método em estudo é o envenenamento. O USDA está testando o nitrito de sódio, um produto químico que pode matar os porcos em 3 horas. Os dispositivos de alimentação com isca são projetados especialmente para permitir o acesso apenas a javalis adultos, a fim de proteger outras espécies no ambiente. Apesar de muitas medidas, a erradicação de javalis continua sendo um grande desafio. Eles se reproduzem rapidamente, podendo ter 2 ninhadas por ano, cada uma com 4 a 12 filhotes. Javalis machos adultos podem pesar de 136 quilos a 181 quilos. Os javalis também são muito inteligentes, facilmente adaptáveis ao ambiente e podem correr muito rápido, com velocidades de até 40 km por hora. Portanto, eles podem facilmente evitar armadilhas, escapar do alcance dos caçadores, mesmo feridos, e continuar se reproduzindo. No Parque Nacional Great Smoky, as autoridades removeram mais de 15 mil javalis selvagens por meio de armadilhas e caça. Mas o número dessa espécie quase não diminuiu. Em estados como Flórida, Califórnia, Oklahoma e Texas, o número de javalis é tão grande e a distribuição tão ampla que forçou os governos locais a mudar seu objetivo, da erradicação para o gerenciamento de danos. Algumas pessoas optam por transformar a carne de javali selvagem em pratos do dia a dia. Por exemplo, a fazenda Broken Arrow, no Texas, fez parceria com armadilheiros para capturar javalis e levá-los a um abatedouro licenciado para processamento e embalagem da carne. Eles vendem de 1.500 a 1.700 javalis por ano. No entanto, a maior barreira na distribuição de carne de javali é a segurança alimentar. Os javalis selvagens carregam muitos patógenos, e sua carne, especialmente a de adultos, geralmente tem um odor forte e é difícil de processar. Em todos os Estados Unidos, existem apenas 15 instalações de processamento de carne de javali inspecionadas pelo governo federal. Não apenas os Estados Unidos, mas a Austrália também está sofrendo com o problema de animais invasores, especificamente coelhos selvagens.
Os coelhos não são nativos da Austrália. Eles foram trazidos para lá no século XIX por um inglês chamado Thomas Austin. O número de coelhos trazidos para Melbourne inicialmente era de apenas 24. Mas em apenas 3 anos, o número de coelhos aumentou para milhares. E em 50 anos, essa espécie se espalhou por todo o continente australiano, tornando-se a invasão mais rápida já registrada de um mamífero. Os pesquisadores acreditam que a própria composição genética dessa população de coelhos desencadeou a invasão. Os coelhos originários da criação de Austin tinham ancestrais selvagens, então eles podiam sobreviver em terrenos acidentados melhor do que coelhos domesticados. Além disso, o coelho selvagem europeu é conhecido por sua alta capacidade reprodutiva. Eles podem se reproduzir durante todo o ano. A cada ano, uma coelha pode ter pelo menos 4 ninhadas, cada uma com 2 a 5 filhotes. Enquanto isso, na Austrália, o número de predadores naturais é muito limitado. Os humanos, por sua vez, os ajudaram inadvertidamente, transformando terras selvagens em pastagens e caçando os predadores dos coelhos. O crescimento excessivo de coelhos selvagens causa sérias consequências para a agricultura e o ecossistema nativo. Eles comem casca de árvores, folhas jovens e cavam profundamente no solo para destruir raízes. Muitas fazendas e pastagens são destruídas pelo processo de escavação de tocas subterrâneas. Gado e ovelhas ficam presos em buracos, causando grandes prejuízos. Os coelhos selvagens causam 200 milhões de dólares em danos agrícolas por ano. Além disso, os coelhos selvagens também ocupam espaço de vida, consomem alimentos e exercem pressão sobre cerca de 300 espécies de plantas e animais na Austrália. Para controlar, a Austrália tentou várias medidas diferentes. A destruição do sistema de tocas subterrâneas é considerada eficaz. Sem abrigo, os coelhos não podem se reproduzir e criar seus filhotes como antes. Na década de 1950, o governo começou a aplicar o controle biológico. O vírus Myxoma foi liberado na natureza para causar doenças em coelhos. Mais tarde, o vírus RHDV, que causa doença hemorrágica, também foi introduzido. O RHDV ajudou a reduzir em até 90% o número de coelhos em áreas áridas. No entanto, os coelhos selvagens acabaram desenvolvendo resistência ao vírus. Produtos químicos tóxicos também são usados, como monóxido de carbono e fosfina, que são usados para fumigar as tocas, matando os coelhos dentro. Apesar de muitos esforços, a luta contra os coelhos selvagens ainda não terminou. Atualmente, os pesquisadores continuam buscando novos patógenos mais eficazes para impedir a propagação dessa espécie invasora. De alguns coelhos liberados para entretenimento na Austrália a alguns porcos trazidos em navios para a América, essas histórias mostram que as ações de uma pessoa ou de um pequeno grupo podem causar consequências duradouras para todo um ecossistema. O vídeo de hoje termina por aqui. Se você achou o vídeo útil, clique em curtir, compartilhe e se inscreva no canal para não perder os conteúdos mais recentes. Tchau e até o próximo vídeo.